O que é vigorexia? A vigorexia é uma doença psicológica caracterizada pela preocupação constante em não ser suficientemente musculoso. O transtorno também é chamado de dimorfia muscular e anorexia nervosa reversa. Os indivíduos acometidos com a vigorexia estão sempre insatisfeitos com os seus corpos e passam a ter uma visão distorcida sobre suas formas. Como consequência, o paciente adota hábitos cada vez mais extremos, como dietas rigorosas, consumo de suplementos alimentares, uso de anabolizantes e prática excessiva de atividades físicas. Isso acaba desenvolvendo exageradamente alguns grupos musculares e tirando a uniformidade da figura corporal. O indivíduo com vigorexia tende-se a se enxergar como alguém fraco, pequeno, quando na verdade já tem músculos envolvidos em níveis acima da média da população. Tal distorção da própria imagem muitas vezes faz com que a pessoa deixe de sair em público por vergonha de seu corpo, ou use muitas camadas de roupas, mesmo quando faz calor, para evitar a exposição. São as causas da vigorexia. Uma das causas da vigorexia é o padrão estético estabelecido pela sociedade, cada vez mais exigente em relação aos atributos físicos. Com o excesso de tecnologia e uso de redes sociais, o indivíduo está mais exposto a esses padrões e passa a almejar o corpo perfeito. Além disso, pessoas que não são consideradas atraentes sofrem discriminação, o que pode trazer sérias consequências emocionais. Um estudo aponta que esse tipo de situação pode dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais e prejudicar a autoestima. A vigorexia pode ser observada em mulheres, mas acomete principalmente homens com idade entre 18 e 35 anos. A presença de alguns fatores pode fazer com que o indivíduo seja considerado como parte do grupo de risco para a doença, como o estado emocional em que ele se encontra, o ambiente, baixa autoestima e o uso de anabolizantes. Quais são os principais sintomas da vigorexia? Algumas pessoas podem pensar que vigorexia e fisiculturismo são a mesma coisa. Essa ideia é errada, porque o fisiculturismo é um estilo de vida caracterizado pela prática normal de musculação associada a uma rotina saudável. A vigorexia, por sua vez, é uma doença definida pela obsessão do desenvolvimento do músculo e visão distorcida sobre a própria imagem. É preciso estar atento aos sinais do transtorno para saber diferenciá-lo do fisiculturismo saudável e saber quando é hora de buscar ajuda. Veja agora uma lista com os principais sintomas de vigorexia: distorção de imagem corporal, preocupação excessiva com dieta e indigestão de proteínas, prática de exercícios físicos até sentir dor ou lesões musculares, críticas constantes ao próprio corpo, consumo excessivo de suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes, alterações de humor, perda de compromissos ou obrigações sociais para não deixar de malhar ou não sair da dieta, insônia, aumento de frequência cardíaca, mesmo quando em repouso, menor desempenho sexual, sentimento de inferioridade. Como é o tratamento para a vigorexia? O tratamento contra a vigorexia deve ser feito por uma equipe multiprofissional especializada, com médico, psicólogo, nutricionista e um profissional de educação física. Apesar de não existir uma terapia específica para a doença, algumas práticas usadas em quadros correlatos trazem resultados satisfatórios no tratamento da doença. Primeiros passos do tratamento é a suspensão de uso de anabolizantes. Esse processo pode ser bastante difícil para o paciente, por isso o acompanhamento médico e psicológico é fundamental. Às vezes, essa ação é tomada em simultaneidade com a introdução de medicamentos antidepressivos à base de serotonina, com o objetivo de controlar os sintomas relacionados à ansiedade e o comportamento obsessivo compulsivo. O tratamento psicológico é voltado para a recuperação da autoestima e identificação dos padrões distorcidos de percepção
corporal. Esse trabalho estimula o reconhecimento de pontos positivos na própria aparência e a adoção dos hábitos mais saudáveis. A prática de exercício físico não deve ser interrompida durante o tratamento. Por isso, a presença de um profissional de educação física na equipe é indispensável. Assim, o paciente pode começar a fazer treinos que sejam compatíveis com a sua capacidade corporal, sempre com supervisão e orientação profissional.